O governo paulista está anunciando que vai iniciar a vacinação da população do estado a partir do dia 15 de dezembro. Mas depois dessa vacinação, que pretende imunizar os brasileiros em 2021, a expectativa é que tudo volte ao normal. Mas, depois de tanto tempo em distanciamento social, como deve ser esse retorno à normalidade? Os franceses classificam de síndrome do caracol, os espanhóis, síndrome da cabana. No Brasil, é denominada síndrome da reentrada. Mas, na real, o que é isso? A psicóloga comportamental Viviane Ponciano responde pra gente. É quando, por um período muito longo, a gente se afasta das nossas atividades normais, como tem acontecido, né? Ficamos isolados durante 6 meses e agora, aos poucos, é retomar dentro daquilo que a gente entenda que precisa ser retomado. A saída de casa, a volta ao trabalho, de uma maneira muito responsável, retornar a alguns poucos encontros, sem tanta aglomeração, poucas pessoas. É uma síndrome que não é uma patologia, é algo que todos nós vamos passar e vai variar um pouquinho a intensidade, mas é algo normal. Passa a ser anormal quando a pessoa ela se vê muito presa a algumas coisas. Por exemplo, não consigo mais pegar um ônibus porque eu temo que dentro do ônibus terá o vírus e eu temo ser contaminada. Então, essa reentrada é a pessoa voltar àquela atividade que era de costume, aos poucos, se reiterando daquilo que ela já tinha vivenciado. Se o novo normal te assusta e muito, e você não consegue nem pensar em sair de casa para retomar o contato direto com as pessoas, certamente a reentrada está virando um problema psicossomático. Quando a gente fala de excesso, a gente propõe equilíbrio. Então, todo o excesso, ele tira de nós ali uma certa liberdade de viver. Então, o excesso de medo tem essa mesma proporção. É muito importante a gente falar que o medo ele é um sentimento muito importante, ele é uma emoção muito válida, porque o medo nos priva de algumas complicações na nossa vida. O medo, por exemplo, do vírus, nos coloca numa condição de proteção, e isso preserva a nossa vida. Então, o medo é importante, mas o excesso de medo não. E aí é muito uma questão pontual. O que cada um entende que é algo anormal, que é algo excessivo. E aí sim a gente precisa de um acompanhamento mais especializado. O medo é um sentimento natural na vida das pessoas, mas se ele te paralisa, já virou doença mental. A parte interessante é, durante a pandemia, todos nós estamos vivendo isso. Então tem a possibilidade de um ser apoio do outro, né? De um aos poucos. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque não vai ser uma reentrada de uma hora para outra, né? Vai ser uma reentrada de uma maneira muito parcial, aquilo que a pessoa dá conta, respeitando os limites dela, e aí vai ser uma reentrada bem saudável. Como tudo na vida tem 2 lados, já pensou que a gente pode tirar bom proveito da pandemia e, quem sabe, até se tornar uma pessoa melhor? Eu não consigo sair de casa. Aconteceu o caso recentemente da pessoa não conseguir colocar lixo para fora de casa, né? Claro que ela tem uma rede de apoio, mas em algum momento ela vai ter que sair. E como vai ser essa saída? Né? Talvez isso tenha muita relação com o que ela pensa sobre o vírus, né? É um medo excessivo de ser contaminada. Então o que excede precisa ser eliminado, precisa ser tratado, para que a gente volte ali num equilíbrio. E o que é o equilíbrio? A pessoa ter controle do que ela sente, do que ela pensa, resultando no comportamento dela. Tudo aquilo que prende não é saudável. Por outro lado, é uma grande oportunidade da gente ser melhor, não é? Ai, com certeza, né? A gente vai voltar aí com alguns aspectos modificados, né? Mas a gente entende também que é para a preservação da vida do outro e da nossa vida.